Então vamos fazer uma análise sobre o que é ministério. O que é ministério e qual é o teu ministério. Hoje eu fui olhar o relatório, chegamos a 2.000 inscritos nos últimos 30 dias, muito obrigado. Eu sei que o número de inscritos não reflete sucesso no trabalho. O sucesso no trabalho não se mede por quantidade e nem por quanto dinheiro você ganha por de anúncios publicitários, que também não é quase nada. Só você montar um canal você vai ver. O sucesso do ministério de uma pessoa que trabalha na obra de Deus, ele se mede pela salvação de uma alma. O sucesso do ministério de um homem, de uma mulher que quer ter uma vida cristã, além de uma vida social, como brasileiro, o foco dele é ajudar a levantar uma pessoa. Nunca o foco deve ser multidões. E deve ser uma prática de vida na sua profissão. Às vezes eu tenho advogados que me procuram e falam e me pedem se eu posso ajudá-los a solucionar uma réplica, um recurso diante de uma decisão judicial. Recentemente, um advogado já está num processo que se arrasta há 15 anos, onde a sogra, a tia e o tio-avô, a tia-avó, morreram num acidente de trânsito, onde um caminhão guincho bateu de frente e as 3 pessoas mais queridas da família morreram. E além disso, estão sendo processadas em uma indenização de mais de 300 mil reais, como se que elas fossem a culpada. Quando ele me procurou, eu olhei um pequeno detalhe, inclusive já tinha corrido até sentença, né? Era para recurso. Examinei o laudo e no laudo tinha, o juiz não viu, o advogado deles não viu, parece que passou desapercebido. O caminhão guincho tinha um defeito no pneu, no freio. E a jurisprudência é favorável a condenar por culpa exclusiva quem dirige carro com freio com defeito. Então houve um rebuliço no processo. Uma pequena coisa que você faz com o seu conhecimento, com a sua, nesse caso, foi isso. Às vezes eu dou um conselho para uma pessoa que está em depressão, às vezes eu dou uma pessoa que está em crise conjugal. Sempre oriento a procurar um profissional, claro, mas é uma opinião. Até irmãos, teoricamente, de ministério, chamam irmãos de ministério. Irmãos de ministério. Me procuram, às vezes, para pedir um conselho. Eu dou, não cobro, não exponho as pessoas aqui, enquanto o povo me dá pedrada aqui fora. O próprio ministério que vocês idolatram vem pedir conselho para mim. Quantos e quantos? As coisas mais bizarras vocês pudessem imaginar, mas eu tenho meu sigilo, porque o meu ministério é diante de Deus, não é diante do povo. Então, quantidade de povo nunca foi para mim o mais importante. Eu vejo algumas pessoas que estão pegando carona na reforma, sempre valendo-se de quantidade de membros, de inscritos no canal como um troféu. No ministério da obra de Deus não existe troféu. O nosso troféu não é reconhecimento público. O nosso troféu é paz com a consciência.
No governo, preciso voltar. Quando você exerce um ministério, você pode salvar uma vida, você pode mudar uma vida. Um conselho seu, um trabalho seu, uma mão estendida no momento de dificuldade, uma ajuda naquilo que você é bom na tua profissão, na tua experiência de vida. Você que é divorciado, você é muito melhor conselheiro do que aqueles que acham que nunca se divorciou, tem experiência para falar sobre crise conjugal. Quanto mais uma pessoa erra, mais condições de dar conselho a pessoa tem. Tem muitos palestrantes que vão em escolas, faculdades da palestra contra drogas, ex-viciados, pessoas do tráfico de drogas, conseguiram se vencer isso, hoje são grandes palestrantes. Dizem, em algumas filosofias de vida, que todo fracassado é um grande mestre. Lembre-se, quando você pratica o bem que Jesus ensinou, fazer o bem ao próximo, você pode ter mudado o curso de uma vida de uma pessoa de tristeza e fracasso para uma vida de felicidade, alegria e libertação. Isso é ministério. Ministério é a função que você exerce na obra de Deus. Então vocês consideram a congregação a obra de Deus, né? O mundo fechado CCB. Tudo bem. Não há nenhum problema de um grupo se organizar. Tem que colocar um nome fantasia, congregação cristã no Brasil, colocar um templo, seguir os requisitos do corpo de bombeiros, da prefeitura, o alvará, o habite, documentação, CNPJ, as responsabilidades diante da Receita Federal, do Poder Judiciário. Não tem nenhum problema você se organizar em um grupo que cultua algumas tradições e que tem por um objetivo único. Como até eu achei muito brilhante a colocação do Bruno, que ele colocou que é importante o aspecto social das pessoas na igreja. Eu concordo. Muito embora a gente poderia procurar aspectos sociais em clubes, né? Mas não deixa de ser, ainda que não se chame clube, a gente tem que reconhecer que esse ensinamento se eu chamar o Bruno de ministro da reforma como outros, eu já chamei as pessoas, vejo que as pessoas não aceitam, mas é verdade. Uma pessoa que causa um bem para as pessoas através do seu canal é um ministro. Ele tem um ministério. Ou seja, ele tem uma função de esclarecer as pessoas. Cada um com o seu canal, cada um com a sua filosofia. Agora a Oliver está com esse ministério. Mas não é ministério. Não é para as pessoas, mas para mim é. Mas não é. Então, não é, mas para mim é. Para mim é ministério. A ministra, eu vou chamar nesse assunto sério agora, a gente pode brincar, é uma ministra, está trazendo a voz das mulheres caladas. Isso é um ministério. Essa é uma função na obra de Deus. E ali ela não está vinculada à placa. Se uma pessoa de uma outra denominação quiser expor o seu sofrimento, eu entendo que o ministério dela está aberto para isso. Ministra Sara, Tatiane Paz, a ministra Luciane, eu não consigo falar sobre o nome, infelizmente, acho que é Nishimura, né? Eu sempre falo, desde criança, eu conheci uma aluna que chamava Nakashima, né? Todas as mulheres para mim têm o sobrenome Nakashima, mas é Nishimura, desculpa
a falta de errar o nome, estiver errando o nome, o Luciene, atendendo na Ásia, no Japão, tem uma influência muito grande na Europa. Certamente ela deve falar o idioma japonês, deve ajudar muitas pessoas no Japão. Eu tenho certeza que o brilho que ela traz para nós brasileiros também, de certa forma, os japoneses também podem usufruir do ministério dela lá junto ao seu esposo, sua família. O ministro Marcos, o ministro Josafá, cada um com seus objetivos, cada um com a sua meta, todos têm o seu público-alvo, de certa forma estão trazendo conhecimento bíblico, Marcos trazendo um conhecimento de experiência de ministério que ele teve, de pontos de vista que ele tem, que talvez no ministério, na congregação ele não poderia falar. Eu sei que eu estou pulando alguns nomes aqui, eu peço desculpa. O truncadão lá, o truncadão lá, o ministro metralhadora lá, o Tilisca, né? Tilisca, né? Sapatada e chicotada, né? É um jeito que ele tem que atinge muita gente, sabe? Tem muitos tilisquentos, que são os que seguem o Tilisca. Eu gosto muito de chamar o Tilisca de tilisquento, porque tem um jeito dele, que tem um público que entende o jeito que ele fala, daquele jeito. A primeira vez que eu vi o Tilisca pregar, eu já falei, esse cara, ele tem um ministério. Me perdoe, eu não estou com pressa de falar. Se você está com pressa de ouvir, tem que sair, ouve depois se você quiser. Se você acha que eu tenho alguma coisa para te acrescentar, você fica, não, você ouve depois. Eu não vou acelerar o vídeo para fazer vídeo correndo porque as pessoas não querem vídeo demorado. Eu sinto muito. Procurem canais de... Eu mesmo já assisti um canal, os vídeos tinham 1, 2 minutos, era muito bom. Meu assunto não dá para falar correndo. Eu tenho que falar sobre uma inspiração, uma auto-inspiração minha. Preciso pensar para falar, eu preciso fundamentar o que eu vou falar. Como advogado eu sou assim, eu não chego no direto, está enrolando, estou enrolando. Na realidade vocês falam enrolar por falta de educação, alguns, né? Eu não estou enrolando, eu estou fundamentando a base para que se compreenda o que eu vou falar depois. Eu sou assim, é o meu estilo. Eu sei que muita gente não gosta, não tem problema. Mas eu preciso ser natural, espontâneo, autêntico e verdadeiro. E não fazer tipinho para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro é aqui, ó, na minha sala, com minha profissão. Graças a Deus, a pandemia passou, eu estou pagando minhas dívidas agora e começando a minha vida, graças a Deus que eu não morri em dezembro. Então todos nós temos uma função. E eu peço perdão aos nomes que eu não citei aqui, de canais excepcionais, o Michael também. Eu gosto de elogiar mais a Maoliver. Eu gosto mais da Maoliver do Michael. O Michael eu gosto mais de conversar com o Michael. Mas assim, quando ele faz aquela devastação de assuntos, eu presto atenção e é como alguém que está pregando um martelo, sabe? Não adianta você botar um quadro na parede se não tiver um martelo, né? Um prego, né? O quadro cai. Tem muitas verdades, pessoal. Muitas verdades é como um quadro. Um quadro é bonito, mas se você não tiver um prego para fixar aquele quadro na parede, o quadro cai. Tem muitas verdades que eu falo, o Bruno fala, outros falam, os tilisquentos falam, os saraítas falam, né? Que precisa de um prego. Eu vejo o Michael como um prego, né? Ele fixa bem, porque ele fica dando uma análise em cima daquele ponto e ele vai falando, é como se fixasse aquilo, então aquilo fica muito claro. Eu acho que tem essa função. Veja bem, é a minha opinião, vocês fiquem à vontade para colocar opiniões aqui. O pastor Drops, o pastor Drops é o Bruno, né? Eu chamo ele de Drops, eu tinha uma raiva dele quando ele colocou aquele negócio de Drops, vontade de pegar ele pelo pescoço, você chacoalhar ele, pegar aquele violão e tacar na cabeça dele, sabe? Tem duas coisas que eu fico irritado com o Dropsy. O Dropsy tem duas coisas que eu fico com vontade de quebrar, pegar aquele violão, cara, e arrebentar na cabeça do Dropsy. É quando ele fala Drops, agora deu uma parada, né? Eu não tá aguentando mais. E quando ele fala aquela fatia, né? Tem uma vontade de pegar uma faca, cara, e fatiar o Bruno, sabe? É aquela fatia de, nossa, cara, eu tenho vontade de fazer vídeo tirando o sarro dele, sabe?
vontade de picar o Bruno em vários pedacinhos, sabe? E o óculos dele também, tem vontade de quebrar aquele óculos, ele dá um óculos novo pra ele. Por que ele joga aquele óculos assim, tá falando? Eu já tentei imitar, ele não consigo. Ai, que raiva Jesus me dá do Bruno, sabe? Pior que a gente ouve o vídeo dele, sabe? Ele faz uma desconstrução emocional. O Bruno tem uma coisa muito irritante e necessária, né? Ele desconstrói o cara. Ele desconstrói totalmente a pessoa, a doutrina, a verdade, o fato, ele vai desconstruindo. Aí ele solta assim, aí começa a construir de novo, né? De um outro jeito. Então acho que a ideia dele é como uma sádica, né? Ele vai desconstruindo e vai dando uma outra forma. Tá? Então cada um tem uma beleza, né? Uma coisa tão bacana, né? Como a gente tem aquele respeito, né? Aquela admiração. E os demais também, né? O irmão Daniel, o cooperador, tem o jeito dele. De forma que todo mundo tem uma função no Ministério da Reforma. Uns querem melhorar a congregação, quem critica, aquela fatia, né? de viés, o Drops, de viés teológico, né? No começo também me irritou bastante isso daí. Aí pega aquele violão arrebentado na cabeça do Drops. Sabe, para ver se ele dá uma chacoalhada, mas não adianta. Então tem uma função, né? Então, assim, o Ministério da Reforma, eu acho que o Ministério da Reforma é a libertação das pessoas para fora do tempo. Tem gente que acha que não, tem uma visão diferente da reforma, né? Tem pessoas que querem se libertar do sistema e tem pessoas que querem melhorar o sistema. Eu não posso falar que essas pessoas estão erradas. É uma visão, é um momento da vida deles. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vamos então direto ao ponto, né? Direto ao assunto. Qual é o teu ministério na congregação? Estou esperando. Responde para me ouvir. Todo mundo quieto? Eu sou o Chão. O Chechão, né? Eu sou o Chão. E você? Eu sou cooperador. Cooperador do quê? Jagoto. Entendi. Isso é ministério, né? Ministério constituído. Deus não o constituiu. Cooperador do ofício ministerial. Bonito. E você, ô coisinha? Eu sou cooperador de jovens e menores, né? Para ajudar a juventude a ser virgem, né? Entendi. Ficar de terno e gravata domingo. Eu vi nos Salmos do assassino Davi, né? Entendi. Bem bacana, bem legal. E você? Eu sou diácono. Você é diácono, né? Você pode pregar a palavra? Se o ancião não tiver, a gente pode, né? Pode ungir? Se o ancião não tiver, a gente pode, né? Pode batizar? Não é o ensinamento. Então, você é um diácono, mas não pode batizar. Filipe era diácono que batizou. Eu tenho uma doutrina, né? Umas epístolas, Paulo falou para a gente servir as mesas, né? Tá. O que mais? Cadê o resto? Sou eu, cooperador de jovens, diácono. Eu sou diácono, tá bom. Vamos lá, vamos continuar ou não? Irmão, no momento são esses que nós temos para hoje aqui na obra de Deus. Sim, tá. E os músicos? Por quê? Toda pessoa que tem uma função, ele tem um ministério. Pessoal, ministério é função. Não é que é uma função de ministro dá a impressão de magistério, de professor. No sistema político, como eu cortei, são ministros auxiliares do presidente da República. Cada um cuida de um assunto. Na igreja, nós tínhamos os levitas, no Velho Testamento, que eram funções sacerdotais. Tinham várias funções e serviços. A tribo de Levi, cada um tinha uma função.
Todos naquela família tinham uma função. Hoje, levitas, no Novo Testamento, teoricamente falando, né, que levitas é um ministério sacerdotal da família de Moisés. A família cristã, todos têm função. Na obra de Deus, todos têm função. Porque se você não tem função, você é como aquele que ganhou o talento, segundo Jesus falou, você ganhou um talento e enterrou. E os talentos têm que ser granjeados. Mas eu não tenho talento. Tem, todos temos talento. No Novo Testamento, quem recebe Jesus do coração, ele está selado como uma promessa para a vida eterna. Ele já é eterno, segundo as palavras de Jesus, aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas não tem como você crer em Jesus nunca morrerá e ser um inútil. Já estão avançados, eu acelerar aqui, o ponto já está chegando 9 da noite, né? É de manhã, mas espiritualmente 9 da noite quase. Então você não tem uma função na obra de Deus. O músico, ele é um ministro, porque a palavra, ministro da palavra. O que é ministro da palavra? Ministro da palavra é aquele que ministra a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é relembrar o que Jesus já falou. Então ele prega pelo Espírito Santo. Quem prega pelo Espírito Santo é quem prega as palavras de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus e prega Jesus Cristo, que prega que Jesus veio à terra e prega os seus ensinamentos, prega pelo Espírito Santo. O padre prega pelo Espírito Santo? Sim, o padre também prega pelo Espírito Santo. Toda vez que ele relembra as passagens de Jesus, as palavras de Jesus, não o que Jesus fez, deixou de fazer, mas as palavras, os ensinamentos de Jesus, ele está pregando pelo Espírito Santo. Não há quem crê em Jesus a não ser pelo Espírito Santo, que ministra o Evangelho. Não estamos aqui para ministrar Paulo, para ministrar profetas do Velho Testamento, para ministrar Salmos de Davi assassino. Salomão também foi assassino, ele matou 2 irmãos para subir no trono, passou na frente dos outros, só porque era filho da amante de Davi. Tinha filhos mais velhos. Mas isso é um mundo judaico, não interessa para nós o mundo judaico, só para os judeus. O que interessa para nós é o Brasil. Somos brasileiros, japoneses, europeus, americanos, portugueses, italianos, espanhóis. Então nós temos uma pátria. Nossa pátria não é no céu, nossa pátria é aqui na terra. Se um dia nós formos ser cidadão de uma pátria eternal, seremos quando estivermos lá. Nós não temos uma pátria no céu, estamos aqui peregrinando. Não, nós não estamos peregrinando aqui, nós estamos vivendo uma vida que Deus nos deu, uma vida para exercer uma função social também. Você tem que ter uma função na sociedade. E como é que você faz isso? Através de uma profissão. Por isso que o Ministério da Reforma pregou: todos devem buscar uma profissão, não importa a idade. Semana passada foi a formatura de uma senhora de 85 anos que se formou em Direito. E agora ela falou: eu sempre quis lutar pela justiça. Com 85 anos agora vai passar pela prova da OAB, que é a parte mais difícil, vai começar a advogar com 87 anos, por aí mais ou menos. Até passar no OAB, fazer prova, legalizar tudo, fazer prestação de compromisso, tudo, prestar compromisso junto à ordem, tudo aí vai botar uns 2 anos aí. 87 anos ela tem uma função social. Tem muitos homens e mulheres que estão trabalhando ainda depois dos 80 anos. E tem muitas pessoas que não estão trabalhando, mas têm uma função na família. Tem muitos que são empresários, são conselheiros nas empresas. Então, as pessoas não podem deixar de ser úteis. Se uma pessoa está com problemas que ela não pode levantar da cama, ela pode ser útil com o conhecimento dela, até que chega um ponto que não dá mais. Então, na sociedade, se você ainda não tem uma profissão, você pode ser útil com um emprego. Mas você tem que ter um emprego e tem que estudar para você ter uma profissão e ser útil. O gari, o que faz a limpeza com caminhões de lixo, ele tem uma função necessária. Vocês viram um vídeo que passou na internet? Uma moça, quando o marido dela passava na porta da casa dela, que era lixeiro, ela ia correndo lá, acho que dava um lanchinho para ele, dar um sanduíche para ele, uma Coca-Cola, uma aguinha, e ela dava um beijo dentro de uniforme, catando lixo, ela ia pular nele, aquele amor. Ela tem uma função naquela profissão, daquele concursado. Ele é um concursado, ele fez um concurso. Já tivemos advogados que fez concurso. Isso faz muitos anos, eu vi um advogado que fez um concurso para trabalhar de lixeiro, de fazer um concurso, não é assim? Então, a função de ser professor, professora.
Eu vou perguntar para você, qual é a tua função dentro da congregação? O músico, na graça de Deus, ele toca em todos os lugares que se louva a Deus. Ele vai na Assembleia de Deus, ele vai na Presbiteriana, ele tem uma igreja que ele gosta, eu sou da congregação. Então eu toco na congregação nos dias oficiais. Nos dias que não tem culto, eu quero tocar na Assembleia de Deus, porque eu tenho parentes. O homem quer ser organista, tem igreja que aceita o homem organista. A congregação não aceita, mas tem igreja que aceita. Então, sua função tem que ser para Deus ou a sua função, o seu ministério é para a graça de Deus, para Deus e para servir as pessoas, ou o teu ministério é para servir a congregação? Aquele irmão foi sentado no ministério da congregação. Sim, ele foi sentado, né? Está todo mundo sentado, só eles de pé, né? Foi sentado no ministério. Sim, mas ele tem o dom da palavra. Mas foi sentado. Mas ele pode pregar em outros lugares. Não, mas não pode pregar porque ele é da congregação, se ele pregar ele perde a liberdade. Sim, mas aí tem aquele conflito de interesses. Se a congregação me proíbe de pregar, eu tendo o dom, eu vou pregar em outro lugar. Eu não vou ficar chorando lá, esperando devolver minha liberdade lá, enquanto isso eu enterro o meu talento, porque o ancião cortou minha liberdade. Isso não é dom, isso é ministério. Então, vocês anciãos que foram cortados, você tem que ver se você era servo do homem ou você é um ministro da palavra. Eu queria ser ancião, tem gente que é debochando, né? Eu só parei de congregar, gente, quando eu consegui o direito de pregar. Foi me dado o direito de pregar. Só que eu tinha que escolher. Ou eu parava com o canal e ia pregar, eu escolhia a cidade, ia o irmão Paulinho e ia endossar a minha ordenação. Eu já estava nas vias de ir para o ministério. Não, a gente conhece o teu trabalho com o irmão Pedrinho, ele faleceu. Você vai para uma cidade, mas para com o canal. Então, vocês vão estar com a palavra, vão me ligar e vão falar, não, esse irmão tem dom da palavra, pode pregar. Eu saí com esse status da congregação e com liberdade para pregar, na época. Eu acho que agora não vou fazer isso. Não vou trair a confiança do irmão Paulinho naquela época, em 2003, quando aconteceu essa reunião. Eu te agradeço ele até hoje pela gentileza dele comigo. Muito embora ele pregando umas coisas aí, parece que o Josafá ficou bem bravo com ele, né? Você tem que ir lá, Paulinho, vai lá conversar com o Josafá, faz uma live com o Josafá, explica lá o que você falou lá, cara. Eu tô torcendo por você, cara, o que eu posso fazer? Você conseguir esclarecer as coisas que você andou falando, o Josafá sangrou você ali, cara. Não posso fazer nada. Tem que enfrentar, tem diversos tipos de ministros da palavra aqui da reforma. Então eu queria pregar, e não me deixaram, mas eu queria pregar. Tá, mas você não vai pregar na congregação. Você nunca, umas pessoas falam, né? Algumas pessoas com o coração podre, que tem uma fala mansa, não fala vai a merda, né? Ele fala, vai a merda, não. Nós não falamos palavra torpe, mas tem o coração torpe. Você nunca vai ser ancião na obra de Deus na congregação? Sim, não tem problema. Mas eu tinha algo para falar. O que eu fiz? Eu fiz o meu site. No meu site eu fiz uma devassa na congregação, antes da internet, do YouTube. Nossa, quem me conheceu em 2001, lembra como é que eu era quando eu era jovem. Muitos de vocês viram como é que eu pregava com 32, 33 anos. Eu tinha um fôlego, eu falava, eu era bem. Eu estava sozinho, não tinha ninguém para me ajudar. Eu tinha que ter a força de 30 pregadores. E falido. Não era advogado, estava morando no porão. Deus me sustentou. E eu trabalhei. Mas eu fui pregar na congregação que eu tinha para pregar. E hoje posso dizer para vocês, tenho uma carreira de 20 anos pregando dentro da congregação. Com liberdade. Toda a liberdade. Liberdade dada pelo ancião? Não. Liberdade dada por Deus. A liberdade dada por Deus, você é ministro onde quer que você vá. E se eu tenho uma missão, como um pastor de uma igreja fez uma oração, me chamou na casa dele, ele falou assim, olha, ele tinha quase 80 anos de idade, ele orou, pôs a mão na minha cabeça, assim, isso daqui é uma bênção apostólica para você. Eu falei, eu não estou acostumado com esses costumes, não tem problema. Você é um missionário naquela igreja. E tinha o povo que estava com ele, todo mundo orou para mim ali, falei isso aqui, irmãos, vocês estão diante de um missionário. Eu passei por isso na minha vida, nos anos 2002, 2003, 2004, e isso era uma oração para que Deus me guardasse em vida das pragas que os servos do maligno iriam lançar, mas que Deus tivesse misericórdia dessas pessoas, que abrissem os olhos dela para entender que a minha missão não era destruir as pessoas, mas destruir a mentira, a doutrina alienadora, a doutrina que prende as pessoas, a doutrina, o ministério, mas não querer o mal do ministro e do povo. Então me chamou de missionário, ele tinha 78 anos na época, ele morreu com 86 anos.
Então carrega isso comigo, sabe? Eu não fui ordenado por um ancião, mas um pastor que viu minhas pregações em voz, quando o Google estava começando a despontar, estava começando o Google, estava começando. Ele me fez, eu queria fazer essa oração, você aceita? Foi claro que eu aceito. Ele impôs a mão na minha cabeça, esse pastor. Eu não estou dizendo que eu estou pregando por causa dele, porque minha avó também impôs a mão na minha cabeça e falou, tudo que você tem para pregar, você vai pregar, de um jeito ou de outro você vai pregar. Então, quando você respeita o que Deus deu para você, ninguém pode te calar, ninguém pode cortar você da música. Você que é idólatra, você que escolheu tocar só na congregação. Então, se o ancião é perverso, você é duplamente pior. Mas buscar uma palavra de consolo aqui na reforma. Então, a palavra de consolo cria vergonha na tua cara. Essa é a palavra de consolo. Você queria que eu falasse o que para você? Vai que Deus, que eu sou contigo, como fui com Josué? Não, aqui nós não somos israelitas. Aqui é o seguinte, você levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não vai carregar a tua cama, meu amigo. Pega a tua cama e anda. Carrega a tua cama. Onde você descansa, que é a tua consciência. É isso que quer dizer, pega a tua cama e anda. Pega a tua consciência, sirva a tua consciência. Como o irmão Marcos do Real, como o irmão Daniel do Rio de Janeiro, como Carlos Reinar, como Michael, que tinha uma coisa pró-CCB, mas ele viu que não ia poder ter aquela liberdade plena ministerial dentro da congregação. Então eles suplantaram o ministério humano e tomaram posse do ministério clerical espiritual. Pode-se fazer um elogio para a congregação? Pode, mas o que eu tiver que pregar contra, eu vou pregar, sem a imposição da mão, sem liberdade ministerial humana denominacional, mas a espiritual. Isso é granjear o talento. Qual é o teu ministério na congregação? Porque aqui está a irmã da obra da piedade. Você não é irmã da obra da piedade, você é diaconisa. Tudo bem que eles tiraram o nome de você do relatório. Tudo bem, porque na congregação o ministério não é função. O ministério é status. É status e poder clerical e poder de esmagar pessoas. Então fica todo mundo com medo e tem aquela reverência ao ancião, porque sabe que ele pode destruir a pessoa. Você ter respeito por um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que ele não tenha poder sobre você é uma coisa. E você ter respeito e reverência por alguém que tem poder para te dizimar a tua família é outra coisa. Isso não é respeito, isso é medo. Ah, mas eu não tenho medo. Você não tem medo, mas ele pode cortar a tua liberdade. E se você pudesse cortar a liberdade do ancião, será que você teria a mesma reverência? Não, o ancião também ia ter uma reverência com você, sabendo que você tem uma função na graça de Deus. Qual a tua função na congregação? Ah, eu fico cantando hino. Então, cantarino é uma função na obra de Deus. Mas não cantar hino sentado, cantar hino de pé lá na frente, que foi a concepção no tempo do irmão Francisco, o irmão Itamar Coutinho, ancião da congregação Assembleia Cristã Brasileira, está sempre aqui no canal. Eu já pedi para ele botar o link, não colocou. Até que eu não faço um vídeo e não coloco esse link aqui. O irmão Itamar Coutinho, ele tem uma obra de arte. Vocês têm que procurar esse irmão. Pode congregar com ele. O ministério deles são pessoas nota 10. Eles são os primitivos daquele trabalho original. No começo da concepção da congregação, cantar era um ministério. Tinha coral. Ô irmão Itamar Coutinho, por favor, endossa as minhas palavras aqui embaixo, por gentileza. O irmão é uma autoridade, o irmão não pode se furtar. Não é que o irmão endossa o que eu falo, que o irmão concorda com tudo que eu falo. Pode ser que muita coisa que eu falo, o irmão não concorda. Mas eu não estou falando a verdade. Ou os irmãos mais antigos aqui, tem irmãos de 70, 80 anos que me assistem. Vocês, anciãos, estão cagando dentro do guarda-roupa aí, compraram uma privada dentro do guarda-roupa, estão todos se cagando com folha de ouvido dentro do guarda-roupa. Vai, põe aqui, põe o nome falso, confirma aí para mim. Vocês têm medo? As irmãs, os irmãos não cantavam lá na frente? Coral, a congregação tinha coral. Aqueles bancos laterais eram de coral. Não era banco de ministério. Todo mundo tem que ter um ministério dentro da igreja. Mas o ministério dentro da igreja não é um ministério que está vinculado à denominação. O ministério tem que estar vinculado à graça de Deus. E você não pode dizer que as pessoas da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano e demais denominações, eu não preciso ter fidelidade denominacional. Eu posso ter uma fidelidade denominacional com a congregação sem pacto de exclusividade.
Então assim, eu contribuo nas colégios, eu participo da igreja, cumpro as minhas funções dentro da igreja, eu tenho essa fidelidade, tudo bem, isso é sadio, uma fidelidade, mas não pacto de exclusividade. Eu sou fiel, mas só fico aqui. É que no advogado, tem contrato de exclusividade. Eu não posso divulgar em qualquer lugar, só para aquela empresa. Mas isso tem um preço, isso aí custa caríssimo se tem um advogado exclusivo só para a tua empresa. O advogado ele pode trabalhar em cargos públicos ou em empresas meio período, e meio período ele advoga no escritório dele. Ele pode dar aula à noite e durante o dia ser advogado. Você não pode ter pacto de exclusividade. Pacto de exclusividade ministerial. Eu só prego aqui. Então você não trabalha para Deus, você trabalha para a congregação. Quem trabalha para Deus não tem limite denominacional. Você é músico? Qual é a tua função na obra de Deus? Músico. Aonde invoca o nome? Tem uma igreja pequenininha ali, tem 8 pessoas, aquelas igrejas que vocês dão risada quando vocês passam nas ruas, aquela portinha que abriu de dirigem pessoas simples, vocês não gostam, vocês falam primeiro que são sectários, vocês gostam de templo lotado, porque vocês gostam de status, não é só você gosta de status, músico também. Orquestra grande, vai naquela igreja que só tem 2 músicos, vai ajudar a tocar lá, porque eles estão louvando a Deus. Viu o homem que gosta de tocar órgão? A congregação não deixa? Vai tocar um órgão na igreja católica. Os mesmos construtores que construiu a Catedral da Sé construiu o Brás. São tudo amigos ali. Você entra dentro da Catedral da Sé, você é o mesmo sistema que a congregação, muda pouca coisa. Você pensa que está no Brás. Sabe se a entradinha que eu faço que parece um templo? Você já viu aqueles arquinhos? Aquilo aí, gente, é a estrutura de gótico que é feita por maçons, irmãos maçons. Os maçons fundaram a congregação. Irmãos anciãos, inclusive alguns anciãos eram maçons. Não tem problema nenhum, arquitetos maçônicos, que é a arquitetura gótica. Pode ver, as portinhas do Brás é igual às catedrais góticas. Sabe aquela portinha que faz assim? Vê na introdução do meu vídeo, tem um negócio, uma coisa do templo assim, sabe? Que é o arco, tem um arco que chama, sabe? Eu esqueci o nome agora. Ele é um arco, aquela portinha de arquinho, sabe? Na congregação. Se você pegar algumas catedrais feitas por maçons na Europa, é igualzinho a catedral do Brás, que é o quê? Aquele arco, é o sistema de arco, para não ficar assim por causa da chuva antigamente. Então os maçons fizeram, os maçons tiveram a sua função, mas eles fazem para qualquer grupo que precisar deles. Os maçons são muito prestativos, se você precisar, eles te atendem. Tudo que for para caridade, eles praticam. Não tem que você falar que serve o diabo. O importante é o que eles praticam de bom. Fica xingando. Toda vez que eu vejo alguém xingar a maçom aqui, eu estou tomando cuidado, eu estou tirando, eu não vou aceitar. Ontem chamou um ancião de lixo, sabe? Eu não aceito isso. Chama ancião de velho, não, é idoso. E a idade dele não tem nada a ver com o ministério dele. Vamos tomar cuidado aqui no canal, não quer esse tipo de bagunça aqui. Pessoas que estão colocando 5, 10 comentários por vídeo, eu estou excluindo também. É um comentário por pessoa. Então pensa em fazer comentário. Pessoas que fazem comentário no primeiro minuto do vídeo. Eu lanço o vídeo, um vídeo de meia hora, daqui 2 minutos já tem gente comentando o vídeo. Vamos parar com isso, gente. Aqui não é baderna, aqui, o canal da Reforma não é baderna. Custa caro para mim aqui, custou minha saúde, gente. Isso aqui, minha vida. Quer fazer bagunça? Vai fazer lá onde você quiser. Respeita o meu trabalho. Não estou cobrando nada. Agora, mas irmão, eu não tenho ministério nenhum. Então, se você não tem ministério nenhum, é por isso que você canta que você serve inútil. Você tem que ter uma função na igreja. E ministério, todo mundo tem. O músico tem um ministério. A vassoura, teve um tempo na congregação que as pessoas falavam, eu tenho o ministério da vassoura. O irmão Paulinho Jardim Paulista tinha o ministério da vassoura. Ele era faxineiro na igreja, o ministério da vassoura. É um orgulho que a gente do passado tinha de fazer parte da limpeza. Era um orgulho. Era um ministério. Depois vocês banalizaram tudo. Mas eu não posso fazer parte da limpeza aqui. Participe de um outro lugar que você tem igrejas boas, igrejas tradicionais. Olha, mais seguro para vocês é batista presbiteriano, com todos os problemas que tem. Vocês não conseguem ficar fora. Sabe por quê? Eles não são neopentecostais, não é lugar de gritaria, falar palavras que ninguém sabe interpretar, gritaria, sabe? Histeria. Não, é mais consciente, é mais razão, mais tranquilidade. Se você não aguenta ficar fora do tempo, vai para a presbiteriana, de onde a gente saiu. Não devia ter saído da presbiteriana, ficasse lá mesmo, estava bom. Porque a doutrina é a mesma, a doutrina de Calvino, não muda nada, o chefe é o mesmo. Só que são mais moderados. Igreja pentecostal e neopentecostal é muito perigoso, gente. É lugar onde se grita muito. Mas eu gosto de gritar. Então grita, cara. Grita bastante, grita bastante. Quanto mais você grita, mais vazio você fica. Não adianta.
Tem que gritar, cara. Não adianta chegar no grupo, ficar dando glória. Eu gosto de gritar, rachar no glória. Você racha no glória, vai ter um inútil na igreja, cara. Sou imprestável. O inútil é imprestável. Vem no dicionário. O que é inútil? Imprestável. Tu é imprestável. Mas eu tenho o dom da palavra, mas não tenho ministério. Não, você tem ministério. Se você tem um dom para falar de Jesus, não ficar falando dos outros, porque só Jesus tem a palavra da vida eterna. Se você tem um dom, uma eloquência, uma franqueza de espírito para pregar, e você não prega, mas o ministério não me ordenou, e eu não posso pregar outra igreja. Mas quem disse que você não pode pregar outra igreja? Você pode, é que você é um idólatra. Você é pior que o ancião. Porque além de tudo, você dá dinheiro para aquele ancião se sustentar na mentira. Você sustenta a mentira com as suas coletas. Você que dá coleta, não é o ministério da coleta para quem prega que Jesus não entrou no céu? Pregar, sendo no Novo Testamento diz que Jesus assentou-se à destra do Pai e Jesus não entrou na mão. Aí depois tem que, não adianta pedir perdão, falou merda, não tem esse negócio de pedir perdão. Eles acreditam naquilo por quê? Porque eles têm uma outra doutrina secreta paralela. Eles não são cristãos. Tem muito ancião aí que vocês estão idolatrando que não são cristãos, hein? Um dia vocês vão se arrepender. Vocês estão pela porta lá, vocês vão chorar muito. Vocês estão confundidos, envergonhados, porque vocês estão seguindo muito ateu aí. Tem muito ateu no ministério do Brasil. Mas eu falo de Jesus. Fala de Jesus, meu amigo. Jesus vai falar, não vos conheço. Porque você fala de Jesus, você mata a alma dos outros. Você bate na cara dos outros. Você falar que Deus perdoa e o ministério não perdoa. Então você é um ateu. Um ateu cristão. Não estou falando aquele ateu de militância, que não acredita em Deus em concepção divina. Esse ateu eu respeito e gosto disso. E já li muito livro ateu e aprendi muita coisa, você quer saber? Não, mas é aquele cara que se posa de cristão para destruir as vidas em nome do cristianismo, mas não acredita naquele. Tem uma outra doutrina, acredita em outras coisas. Deus deles é esse, ó. Quem tem por Deus isso, não é cristão, não serve Jesus. Serve outra coisa. O Senhor deles é Mamon, o Senhor das riquezas. Ele só puxa saco de quem já tem jatinho, de quem tem dinheiro. E o pobre, ele espizinha e descarta. Cantar, não é para ficar cantando que nem um boneco inútil lá na igreja. Cantar é coral. Quem canta é coral. A Irmandade toda está cantando. A Irmandade não foi feita para cantar. A música sacra é um conjunto de pessoas que cantam, que nem a orquestra. Não, põe um povo para tocar junto com a orquestra. Banalizou a música na orquestra, na igreja. Está banalizado. A orquestra é para tocar um hino. Quem é que canta, que faz parte do coral? Mas eu gosto de cantar, então vai fazer parte do coral. A congregação tinha coral. O que os anciãos fizeram? Baniram. Porque o único que pode brilhar dentro da congregação é o ancião. Tiraram o nome, os músicos não tem nome, não tem um relatório de músicos, não tem um relatório de irmãos da faxina, irmãs cozinheiras. Você é da cozinha, você tem um ministério. É um ministério, a tua função é alimentar as pessoas, você está trabalhando para Deus. Mas eu estou na congregação, não tem problema. Você está trabalhando na congregação, você está trabalhando para Deus também. Eu pergunto para você, e aqueles que estão precisando do teu trabalho fora da congregação, você faz? Não faz, então você segue o homem, você não segue a Deus. Que seguir a Deus, Jesus não tinha placa, Jesus não pertencia a nenhuma placa. Jesus fazia o bem para todos, quem era judeu e quem não era judeu. Ele fazia bem para todos. Morreu na cruz por todo mundo. E ele morreu na cruz não foi só pelos da congregação depois de 2000 anos, morreu por todos. Então eu te pergunto, se você não tem função social, ministerial dentro da congregação, você está fora da graça de Deus, você não está participando. Não tem inúteis na graça de Deus, não existe inúteis. Todos que estão na graça de Deus, eles têm uma experiência para passar. Mas eu casei 2 vezes e me separei. Então você tem uma função na igreja. A sua função é ensinar os jovens ilusões dos noivados. Quanta coisa as pessoas estão iludidas no casamento. Você, como já passou 2 decepções, você não tem nada para acrescentar, para ensinar as pessoas? Mas a igreja não permite. E os outros lugares não permitem? Você é músico, você não pode tocar numa orquestra sinfônica? Você está sendo útil para a sociedade. É uma arte musical. Não, eu não posso ser da congregação. Então tu não serve de Deus, você serve o próprio diabo de eterno. Porque o diabo na congregação é o próprio Ministério de Ação do Brás. Não acredito, então fica lá. Esse é o problema de vocês. Ministério dado por homens e tem o ministério dado por Deus. Qual é o ministério dado por Deus? Aquilo que você sente no coração. Você pode trocar a hora que você quer. Você pode tocar o que você quer em nome de Deus. Você não pode aqui? Eu faço aqui. Por quê? Porque eu creio na graça de Deus. Graça de Deus não tem parede denominacional. Ninguém é inútil na graça de Deus. Na congregação, para você fazer uma viagem e ter dinheiro da coleta para se financiar, você tem que passar para ver se a cabeça do ancião concorda com você. Quer dizer que se você sente algo de Deus
e o ministério não sente, então você não está sendo guiado por Deus, você está guiado sabe? Eles dão valor, o ministério não valoriza as pessoas, eles valorizam templo, eles valorizam o ministério deles, ordenado entre eles mesmos, é só parentes, amigos, churrasqueiro, empresário. E é fidelidade denominacional, isso não é ministério. Todos temos um ministério, mas eu não sei o que fazer. Então você ainda não entrou para a graça de Deus, você ainda não conhece Jesus. Quem conhece Jesus, ele vai ir te pregar. Ir te pregar não é falar, Jesus morreu na cruz. Não, é praticar. Quem pratica a graça de Deus, quem pratica a obra de Deus, ele pratica, ele vive, ele está sempre fazendo alguma coisa. Eu não tenho o que fazer. Acorda uma hora da manhã, pega um pão, café com leite, pãozinho, passa uma margarina lá e leva, tem um monte de gente passando fome. Asilos, orfanatos. Ninguém quer ser ancião do asilo tal, né? Por que você não vai pregar quando vai ser ancião daquele asilo lá, que tem um monte de pessoas idosas, muitas vezes, precisando de umas fraldas para ganhar de presente? Lá vocês não querem ganhar status, né? Lá não tem status. Lá não tem nome de Jesus, lá não tem um culto grande. Vocês querem status, vocês são sem vergonha, é isso que vocês são. Ministério lá para os órfãos vocês não querem. Pregar aqui na internet vocês não querem dar a cara a tapa, né? Por quê? Porque você vai cortar a liberdade de vocês. Na realidade, vocês não estão na graça de Deus aí. Vocês estão numa prisão, a congregação algema todo mundo. Só tem ministério para falar. Levantou para o ministério, por quê? Porque está todo mundo sentado. Só está de pé que está em iminência ministerial. E é só diácono, ancião, cooperador, jovens. Só. O resto para a congregação não é ministério. Cadê o relatório de ministério da congregação? É só esses 4 aí. Ainda põe o nome do ancião com letra maiúscula. Todas as letras maiúsculas, só pode dizer que ele é o ancião daquela comum. Grande coisa. Congregação é um lugar de status. Quem tem ministério na congregação tem status, prestígio e poder. Todo mundo se caga nas calças e obedece. E financia com a idolatria. Todo dinheiro é um ídolo. Chega. Se vocês não entenderam até aqui, não vão entender nunca mais. Tchau.